Olá, sou Márcio Bueno e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Matuto Corporativo. No episódio de hoje vamos falar sobre o capítulo 6, Humildade intelectual é sinal de inteligência. E para isso, eu trouxe uma pessoa que sabe bastante disso e vai nos ajudar a conversar e entender melhor isso e como a gente pode fazer que as organizações saibam lidar com esse tipo de temas. Thaís Espina. A Thaís, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente. A Thaís é sócio fundadora do Grupo Impactare. Esse é o teu cargo, tá? Mas tudo bem, eu não quero falar com o teu cargo, eu quero falar com você. Quem é a Thaís? Conta. Oi, Márcio. Muito bom dia para você. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer e uma satisfação estar aqui com você. Bom, quem é a Thaís, né? Pergunta simples, né? Facinho para começar. A Thaís é uma pessoa apaixonada pela vida e pelas pessoas, né? Eu comecei há muitos anos atrás, eu estou formada em design e decoração e quando eu me formei, eu estava grávida do meu primeiro filho e aí eu parei. Aí eu fui ser mãe, que era o meu maior sonho. Eu queria realizar esse sonho, essa missão, para mim isso era uma missão, e parei, saí do mercado de trabalho, fui cuidar dos meus filhos, criar meus 2 filhos e depois que eles já estavam mais grandinhos, apareceu a oportunidade de voltar para o mercado de trabalho. E foi aí que eu voltei, abri uma corretora de seguros, nada a ver com design de operação, e eu guardei meu diploma. Abri a corretora de seguros e comecei a cuidar das pessoas, porque eu tinha muito essa questão de proteção. E a corretora de seguros entrou muito nisso. Sempre fui vendedora, então desde sempre me conheci como vendedora e na corretora de seguros eu pude trabalhar muito isso. E na corretora eu comecei a ver o quanto eu gostava de pessoas, de cuidar das pessoas, de entender então tanto os funcionários quanto os clientes. E foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo de pessoas, buscar conhecimento com as pessoas, buscar treinamentos para poder lidar com os funcionários, com os funcionários dos meus clientes, porque nós entrávamos lá para fazer implantações de seguro-saúde, e aí eu precisava entender mais esse mundo. E aí fui me apaixonando cada vez mais por esse mundo, fui conhecendo mais, foi aí que eu fui fazer formação de Master Coaching, e fui conhecendo, fui fazendo treinamentos de desenvolvimento humano, e estou nesse mundo de desenvolvimento humano, cada vez mais desbravando o mundo e as pessoas, né? Que é uma caixinha surpresa. Que legal. Não, sem dúvida alguma. Nunca termina. Sabe que, falando aí de carreiras, eu acho que eu não falei isso no podcast ainda, eu sou formado em tecnologia e eu fui fazer o meu primeiro curso de tecnologia, um curso técnico, porque eu dizia que eu não gostava de pessoas. Eu preferia estar com computadores porque eles me enchiam o saco, basicamente. Então assim, eu não gosto de pessoas, sou antissocial, eu me classificava e autodenominava como antissocial. Falei, eu vou estudar tecnologia porque eu não tenho que lidar com pessoas. Alguns anos depois, na verdade algumas décadas depois, aqui estamos falando sobre pessoas. Eu criei uma metodologia chamada Tecno-Humanização. E depois eu percebi, eu aprendi estudando isso, que não é que eu não gostava de pessoas, eu sou uma pessoa introspectiva, então me drena muita energia estar com muitas pessoas, eu prefiro estar mais recolhido comigo mesmo e tal, mas muito longe de não gostar das pessoas. Então esse mundo acaba sendo fantástico. Mas é que muitas vezes as pessoas acabam nos rotulando. Sim. Então você, Márcio... Acredita? Você não gosta de pessoas, você não lida bem com as pessoas, você não sabe falar, e aí você recebe esse rótulo como uma verdade para você. Então isso é um cuidado que eu sempre tive e tenho, em não deixar as pessoas rotularem outras pessoas. Eu tenho um filho e falavam muito para ele, esse menino, ele é terrível, ele é bravo, ele é mal-humorado. Não, ele só era tímido. E a timidez dele fazia com que ele se fechava e se escondia. E quando eu comecei a tirar isso das pessoas, não, ele não é bravo e nem mal-humorado, ele simplesmente é tímido. Aí ele fazia, mamãe, eu sou tímido,
mas já já eu acostumo, né? Já já eu acostumo e você vai ver como ele é bonzinho e como ele é simpático. Ele começou a melhorar. Então, você fazer com que as pessoas não rotulem. Então, isso, e trazendo isso para o mundo corporativo também, né? É fazer com que as pessoas não rotulem tanto outras pessoas. Ah, essa pessoa não sabe. Não é que ela não sabe. De repente ela está com uma dificuldade e o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Eu sempre fui bom aluno, então na escola eu sabia todas as respostas ali que a professora fazia, mas eu nunca levantei a mão. Teve a coragem de falar. Eu morria de vergonha, tímido, quietinho, ali no meu canto. E não falava em público de jeito nenhum. Eu lembro que quando eu fiz um MBA fora do país, tendo que fazer uma apresentação do trabalho, aí não tinha jeito, em outro idioma, tremia. Eu sofri, literalmente. Outro dia, dei uma palestra para 1.200 pessoas, sem nenhum problema. Hoje eu dou uma palestra. Ai, que fantástico. Então, assim, eu só era tímido, né? Que eu não sabia falar em público e tal. Essa questão de rotular é perigosa. A gente tem que tomar cuidado. Bom, dito isso, voltando aqui, vamos começar o nosso bate-papo. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo ali. Eu acho que um capítulo muito rico e a gente vai falar bastante sobre ele. Se você ainda não leu o livro, link vai estar na descrição. Se você está vendo isso pela TV, vai ter um QR Code na tela. Para você adquirir o livro, vale a pena. Sou suspeito para falar, mas recomendo fortemente, porque é um capítulo muito interessante que a gente tem muita coisa a explorar aqui. Eu, inclusive, escrevi esse capítulo de uma experiência pessoal que a gente pode conversar sobre. Mas eu quero começar nosso bate-papo com uma frase de Rubem Alves que diz: nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Isso é essa incapacidade de ouvir e essa arrogância de que, como eu já sei, ou eu acho que eu já sei, ou eu tenho mais experiência, eu tenho mais idade que você, portanto, você tem que me ouvir e não o contrário, isso causa um dano enorme. Absurdo. Não? E hoje em dia, e cada vez mais, né, as pessoas só querem falar. Elas não querem escutar, elas não querem ouvir. Ontem mesmo eu estava numa rede social e eu estava lendo exatamente sobre isso. O quanto as pessoas só querem falar, elas só querem escrever, e elas não param, elas não têm tempo de escutar os outros. Dentro de uma empresa, você quer dar a sua opinião porque você quer se sobressair, você quer mostrar o quanto você tem sabedoria, o quanto você trouxe de experiência, da onde você veio, mas você não para escutar o que os outros têm para dizer para você. Exato. Inclusive, no livro, no capítulo 3, a gente tem um capítulo que fala sobre isso. Eu falei assim, puxa vida, como pode funcionar o marketing de conteúdo se nas redes sociais as pessoas só querem falar e ninguém quer ouvir? A gente conversou isso com a Brenda Maia, que inclusive é a proprietária desse estúdio onde a gente está gravando. Então foi um bate-papo muito legal. Então, é isso, as pessoas não querem ouvir, elas acham que não precisam. E como ele cita, né, o Rubem Alves, eu quero falar porque eu quero me promover, porque eu sou melhor, eu sou mais bonito. E quantas vezes você ouvindo, isso vai te agregar tanto e vai fazer com que o que você ouviu possa assim somar para que você cresça, para que você desenvolva e descubra algumas falhas que você tem e com isso você tenha oportunidades, abram portas para você. Mas as pessoas não se dão, elas não têm essa humildade de dar 2 passinhos para trás, de se calar para que possam abrir muitas portas para elas. Exato. Eu acho que isso tem a ver com ego, por um lado, mas por outro lado, a cultura corporativa de que se criou essa história da meritocracia, então você tem que se sobressair de qualquer forma, de qualquer jeito. Não importa a equipe, não importa o grupo, importa você. E aí, por mais que se diga ao contrário, no final é você. E aí as pessoas falam, bom, então eu tenho que falar. Numa reunião, se eu ficar quieto, vão falar que eu sou um inútil, que eu não presto para nada, não sirvo para estar ali. Então eu tenho que falar, Então, como todo mundo quer falar, eu tenho que falar mais alto, mais forte, minha opinião tem que prevalecer, porque assim eu ganho, como se isso fosse uma competição. Então, o ego
que já está ali inerente ao ser humano desde que o mundo é mundo. O ego é um grande inimigo do ser humano. Mas a cultura corporativa não contribuiu para isso. Exato. E não ajuda, né? Não ajuda. E eu acho que, de repente, nós, como líderes, precisamos cada vez mais ajudar as pessoas a ouvir mais. Então, de repente, promover reuniões na qual as pessoas escutem. Então, ajudar a falar isso nas reuniões. Pessoal, vamos nos permitir a escutar mais durante essa reunião? Vamos nos permitir a isso? Então, não deixar nas entrelinhas, porque muitas vezes as pessoas não sabem. E elas não sabem mesmo, porque elas estão sendo o tempo todo estimuladas a falar. E seja numa rede social, seja numa faculdade, seja no meio que elas vivem, é uma competição por fala. Então, quando nós, que estamos nos desenvolvendo e percebendo isso, entendemos, estamos com esse conhecimento, nós precisamos desenvolver essas pessoas a ouvir. Então, entramos na sala de reunião, pessoal, vamos ouvir dessa vez? Então, a palavra está com o Márcio. Então, o nosso papel é ouvir e tirar disso a oportunidade que nós temos. E uma coisa tão simples, porque eu cansei de ver em reuniões corporativas onde a pessoa está falando uma coisa. Quando outros estão falando, ela está no celular, respondendo e-mail ou fazendo qualquer outra coisa. Meu Deus, que oportunidade você está perdendo de ouvir e tal. Mas não me interessa. É ouvir e escutar. Né? Não é simplesmente fingir que está ouvindo. Né? Então, é ouvir de verdade e ainda no final, o que você aprendeu com isso que foi falado? Eu acho que é não simplesmente ouvir, mas o que cada um de vocês aprenderam e tiraram de conhecimento disso que foi falado. Qual que é o parecer de vocês disso? Então, eu acho que aí faz uma troca. Né? Eu acho que isso é muito importante. Porque essa competitividade absurda que você criou, porque é a minha ideia, o assunto não é o grupo, é a ideia nossa, é da empresa. Então eu falo, você ouve, você acrescenta, você agrega. Isso que parece tão óbvio e tão fácil, pelo menos para nós que estudamos e nos dedicamos a isso, não é tão simples para outras pessoas e menos ainda implementar isso, porque mexer nesse vespeiro, no ego e fazer com que as pessoas mudem a forma de pensar não é tão simples. Como a gente consegue fazer isso? Até porque cada um vem com a sua cultura, cada um tem os seus valores, e aí você vai mexendo em coisas muito mais profundas, né? Então eu acho que você tem que ir de uma forma muito mais sutil, cada vez de uma forma muito mais delicada e fazendo com que as pessoas vão pedindo ajuda. Eu acho que quanto mais ajuda a gente vai pedindo para as pessoas, eu estou encontrando essa dificuldade. Vocês me ajudam a ouvir? O que você... Eu gosto muito disso. Né? Eu sou uma pessoa que eu peço ajuda para minha equipe. Então, esses dias mesmo eu tive... entrou uma pessoa do marketing na minha empresa, uma pessoa nova, e eu... tive que... Eu estou ensinando ainda ela, né, como fazer algumas coisas, e eu chamei, ela falou assim, Thaís, como que faz isso? O que é? Ela não conhece nada da área de seguros, e eu falei para ela, ela falou, esse ramo como que é, esse ramo como que é, e eu comecei a ensinar. Aí eu falei assim, pesquisa isso, pesquisa aquilo. Aí eu chamei as duas pessoas que trabalham comigo do comercial, e eu saberia falar tudo para ela. Aí eu comecei, tá, pessoa, que documentos que precisa para isso, isso, isso? Aí a pessoa ia, e ela falava. Então, a pessoa, isso, como que funciona? Então, quer dizer, eu estou fazendo com que eles ensinem. É muito cômodo para mim, é muito fácil para mim. 2 minutinhos, você fala e acabou, é pronto. Os líderes têm preguiça de ensinar. De ensinar não, de fazer as pessoas aprenderem. Exato. E aí, no final, falam, mas as pessoas não aprendem. As pessoas parecem robô. Opa, nós treinamos esses robôs. Nós não estamos ensinando eles a aprender. Nós estamos robotizando as pessoas. E aí nós depois fazemos igual aquelas pessoas mais idosas. Mas o outro, eu não consigo fazer, eu estou cansado disso. Eu não... Mas nós estamos fazendo. Ou eu já fiz a minha parte agora com vocês, mas vocês têm que fazer do jeito que eu falei, do jeito que eu fiz. Eu não dou liberdade para vocês. Autonomia.
Então, eu como líder, eu tenho a obrigação de ensinar as pessoas a pensar. E como que eu vou ensinar as pessoas a pensar? Fazendo perguntas. Então, pergunta, como que você faz isso? Como você faria isso? Esses dias mesmo, eu liguei para uma funcionária, estávamos no dia de trabalhar em home, e ela falou assim, Thaís, estamos numa situação assim, assim, assada. Eu falei, como que você vai fazer para desenvolver essa pessoa? Eu vou falar isso. Ótimo, você vai falar isso? E se você perguntasse para ela como que ela vai fazer? É melhor, né? Exato, pergunte como ela faria. E vai instruindo. Nesse ponto também, quando as pessoas te perguntam, pode ser porque elas não saibam ou pela transferência de responsabilidade, que isso também acontece. Eu lembro uma empresa que eu liderava uma área da América Latina e aí eu estava no escritório, vi uma pessoa falando assim na minha sala, olha, como é para fazer isso aqui? Eu falava para ela, se eu não estivesse aqui, como você faria isso aqui? Assim, você sabe o que tem que fazer. Mas como eu estava no escritório, eu vou perguntar para ele, porque foi ele que me disse, portanto, se der certo, ok, se der errado, a responsabilidade ou a culpa é dele. Exato. Então, essa transferência de responsabilidade também acontece. Então, você perguntar e saber perguntar e fomentar que essas pessoas questionem, busquem a solução e perguntem, isso ajuda. Mas eu acho que quanto mais a gente vai mostrando para as pessoas que você está devolvendo a responsabilidade para elas, menos elas vão voltar para você. Sim. Né? E o que acontece? Muitas vezes, e a gente sente isso até na nossa própria empresa, as pessoas levam para você a responsabilidade, mas depois reclamam que não tem autonomia. Padrão. Dessa forma, quando reclamarem que não tem autonomia, você vai poder falar para elas, mas espera aí, você não me pede autonomia? Eu tô te dando. Exato. Então não reclama. Eu tô te dando essa autonomia que você tanto pede. Então eu acho que é um exercício que nós, como líderes, precisamos fazer e não podemos ter preguiça de fazer. Cansa, mas você está na liderança. E esse é o seu papel. Exato. Tem um ponto aqui que eu quero trazer, que na tua resposta, na resposta que você deu, o Matuto, ali no livro, que me chamou a atenção e eu gostei muito. Você diz aqui que, para ter sabedoria, aprenda a ouvir. Não seja insensato achando que sua opinião é sempre a correta. Experiência de vida nem sempre nos torna sábios, se não tivermos a humildade de aprender. Exato. Fantástico. Não, Mas é isso. Fala sobre isso. muitas vezes as pessoas acham que porque elas já têm muita idade, já viveram muito, ou elas são sábias. A sabedoria está em você ter a humildade de aprender sempre. Porque ninguém é tão sábio que não possa aprender e nem tão tolo que não possa ensinar. Então, quantas vezes dentro da empresa aquela pessoa que já tem 60 anos pode aprender com aquele que tem 20 anos? Eu coloquei no próprio Matuto a situação daquele jovem que entrou na nossa empresa, que não sabia nada do nosso negócio, e ele trouxe a maior tecnologia e agilidade para o nosso negócio. Exato. Sabe como eu trato isso nas empresas? Eu tenho feito muito isso, essa questão de tratar essa questão da multigeneracionalidade, né? Assim, essas 4 gerações simultâneas não é trivial. É a primeira vez na história que temos 4 gerações simultâneas. Então, a gente tem criado grupos de mentoria reversa. Então, pessoas mais velhas ou com mais experiência dão mentoria a pessoas mais novas, mas também pessoas mais novas dão mentoria. Porque é assim, a pessoa mais velha talvez ela tenha mais experiência sobre um negócio, uma área e um departamento específico. Pessoas mais novas têm mais conhecimento, às vezes de tecnologia, de agilidade, de conceitos, de modelos ágeis, elas pensam de uma forma diferente. Então, tem uma série de coisas que elas sabem mais. E que somam. Independente da idade. Que somam. Então, olha, você ensina isso para esse grupinho, você ensina isso para esse grupinho. E aí, não é algo
não é geração espontânea. Coloca os dois e funciona maravilhoso. Tá? A gente tem que pegar na mão, tem que trabalhar e tal no começo. Depois, funciona super bem. E aí, essa questão da multigerações se resolve e enriquece muito a empresa. Isso funciona muito bem, mas tem que fazer um trabalho muito específico para isso. E essas gerações, elas precisam estar muito abertas, né? Sim, As pessoas precisam se abrir para escutar e volta para aquela conversa anterior, né? Estar abertas para ouvir e para receber. Porque não é porque você chegou até aqui que você precisa ser igual e continuar dessa mesma forma. Você precisa ir mudando e melhorando. tem uma frase que eu acho terrorífica. Pessoas acima de 50 costumam dizer a seguinte frase: eu já vi esse filme, eu já sei como é, eu já fiz, já passei por tudo isso. Desculpa, esse filme que está passando aí fora agora, você não viu. Aliás, ninguém viu. Nem os mais novos, nem os mais velhos, ninguém. É um filme diferente, que a gente tem que aprender Exato. como é. E a tua experiência ajuda muito, mas também a visão do novo ajuda. É importante unir esses dois mundos para a gente interpretar o que está acontecendo e se posicionar adequadamente. Essa arrogância, se você tem que aprender a ouvir, mas isso não acontece por geração espontânea. Como a gente pode fazer isso? Exato, eu acho que isso daí, essa é a maior chavinha, né? E nós irmos envelhecendo já treinando isso, para que a nossa geração envelheça sabendo que nós precisamos ouvir, sabendo que nós precisamos abrir a nossa mente, porque nós vamos envelhecer e provavelmente o nosso ego vai enrijecer, querer enrijecer também. Então a gente precisa já ir treinando isso para que isso não aconteça. E isso é treino. Eu comentei no início do capítulo, do nosso bate-papo aqui, que eu escrevi esse capítulo após um episódio que aconteceu comigo. Então, esse é um dos capítulos que eu escrevi com experiência pessoal. Muitos dos episódios do livro chamam assim, dos capítulos. Mas esse foi... eu apresentei um projeto social, sou presidente de uma associação beneficente, o pessoal mais velho, eu mandei no grupo uma mensagem dizendo: olha, quero convocar uma assembleia para apresentar um projeto assim, assim, assado. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem no privado dizendo: esta ideia é absurda. Cancele já isso. Pare já com isso. Oi? Eu liguei para ele imediatamente. Ele não me atendeu. Eu mandei uma mensagem dizendo: olha, você é uma pessoa importante, relevante no grupo. Portanto, eu gostaria de te contar, apresentar o projeto. Depois de apresentar, você tem todo o direito de dizer que não está de acordo e votar contra. Seria um problema. Mas deixa pelo menos apresentar. Ele leu a mensagem, apareceu do Botek, e não me respondeu. E automaticamente, no grupo de ex-presidentes, ele entrou no grupo. Eu não estou nesse grupo de ex-presidentes ainda, e dizendo: temos que marcar uma reunião para parar isso já. E já começou a articular para dinamitar a ideia, sem ao menos conhecê-la. No dia seguinte eu liguei novamente, não me atendeu. Parei de ligar, bom, não quer me ouvir, não quer me ouvir, tudo bem. Teve assembleia, eu como presidente tenho autonomia para convocar a assembleia, convoquei a assembleia, fizemos a assembleia, apresentei a ideia, vamos discutir. Houve ali várias reuniões, não só da assembleia, mas sei que nesse grupo de ex-presidentes também tiveram várias discussões. O projeto foi aprovado. Ainda bem. Sim, esse projeto foi aprovado. Um ano depois do projeto funcionando, essa pessoa me deu um tapinha nas costas dizendo: excelente projeto. Uau! Nunca me pediu desculpas. Mas tudo bem, não tem problema, nem precisa mais.
Acho que por ele sim, deveria, mas por mim não precisa. E olha, conte comigo, excelente e tal. E aí eu fico pensando e trazendo isso para o mundo corporativo, quantas pessoas relevantes, importantes, mais velhas, líderes que ocupam posições importantes dentro da organização, dinamitam ideias que poderiam ser muito interessantes ou muito importantes para a organização, porque simplesmente ela não quer nem ouvir, porque aí ego não partiu de mim, Sim. ou você não me consultou antes, Ou se sentem ameaçadas de alguma forma. ou simplesmente eu sou contra. Falei, quantas oportunidades essas empresas perdem por isso? Por falta de humildade intelectual de pessoas que ocupam determinadas posições. E que querem fazer valer a sua posição, né? Exato. Se não parte de mim, ou não foi dado o meu aval, você não me pediu a bênção e eu não dei a minha bênção, não serve. Como assim? E daí vem muito conflito com as novas gerações. Porque as novas gerações não aceitam mais isso. O sim porque sim, o não porque não. Não aceitam. E aí que tem muito esses conflitos. Porque a minha geração ainda aceitava muito isso. Mas essa nova geração que está aí não aceita de jeito nenhum e passa por cima. Exatamente. Como eu vou fazer? E se eu não fizer aqui, eu saio e mudo Vou uma fazer em startup outro lugar. E vou levar essa ideia para lá. Porque E aí, a pessoa que está desse lado levou e roubou a nossa ideia. Porque essa ideia era nossa. Levou e roubou a nossa ideia, porque deu certo lá. E aí sai falando pro mercado mal, porque a ideia era nossa. Entendeu? Então, isso acontece demais. como a gente pode fazer para que essas pessoas tenham essa humildade? Como quebrar essa barreira? Você tem uma ideia? Como a gente pode fazer isso? Foi o que eu te falei. Eu acho que ainda, para mim, é a forma de você ir falando cada vez mais, você ir abrindo a mente dessas pessoas, conversando, fazendo com que essas pessoas escutem. Então, é o exercício que eu tenho feito dentro do nosso negócio e com as empresas com que a gente trabalha. Então, eu trago para a realidade e mostro. Você está percebendo que você não está ouvindo o que eu estou falando? Esse é um ponto interessante fazer essa pergunta. É comunicar de forma aberta. É falar e trazer para a realidade. E muitas vezes incomoda. E às vezes as pessoas saem bem de cara feia, mas depois volta e fala, realmente, eu não estava ouvindo. Esses dias mesmo, íamos dar um treinamento de comunicação não violenta. E é um treinamento que eu já dei muitas vezes. Então eu sei falar sobre isso, né? E aí uma pessoa veio me questionar algumas coisas tal, e eu fui falar sobre isso, e a pessoa veio me fazer algumas perguntas tal, e eu falei do jeito que eu entendo que seria a forma correta, e a pessoa não gostou. Eu senti que Caiu bem, né, cachorro. deu uma cortada. E eu falei, você se incomodou com isso? Você não gostou muito, né? A pessoa, não, eu já sei. Mas esse é um ponto importante que você acabou de falar. Você percebeu que não caiu bem e perguntou. Você se incomodou com isso? Porque tem muita gente que percebe que não caiu bem e não fala nada. Fala para si ou para outros. Exatamente. Falei uma coisa para fulano e não caiu bem, não falou nada e não sei o quê. Perguntar. Esclarece. E às vezes eu percebi, mas essa percepção foi minha. Ela é verdadeira? Ela é real? Às vezes a pessoa não está bem. E não tem nada a ver com isso. E na comunicação não violenta a gente fala muito sobre isso. O que você está vendo é real? Porque às vezes não é real. Eu tô achando isso. É a minha percepção. É a minha percepção. Então, seja claro. É isso mesmo? Você se incomodou? Não, eu não me incomodei. É que eu pensei numa coisa. Ah, então tá bom. Então tá tudo certo. Então, você compreendeu o que eu falei. Pra você tá tudo certo. Então, eu acho que quando você vai deixando cada vez mais claro com as pessoas,
as coisas vão ficando cada vez melhor. Então, eu acho que essa comunicação cada vez mais clara e sincera, isso ajuda muito. E você vai ensinando as pessoas a se comunicarem cada vez melhor, né? Eu acho que na minha visão, tudo parte do princípio da comunicação. Quanto melhor você se comunica com as pessoas de forma cada vez mais clara, as coisas vão ficando cada vez melhor. É isso. Eu né, ali no livro, no capítulo, eu cito o exemplo lá que eu vi. Você chegou a assistir o vídeo lá da Sandy, do Chororó que eu coloquei ou não? No exemplo do livro de humildade intelectual. Sim, assisti. Ah, você assistiu? Sim. É Você achou? fantástico. Não é É fantástico? fantástico. E eles são maravilhosos. E o Chororó, ele é uma pessoa, se você for olhar a idade dele, pela humildade que esse homem... Não, mais que a idade eu até cito, porque eu fui pesquisar. O tempo que ele tem de carreira é maior que o tempo de vida Do genro do dele. genro dele. Exatamente. Eu citei isso. Eu falei ontem, onde você estava comentando. Incrível. É exatamente isso. E ele é uma referência, alcançou tudo que tinha gostado na música, vendeu dezenas de milhões de discos, shows, está reconhecido. Podia perfeitamente chegar e dizer, olha, vou fazer assim, quem é você? E já tá pronto Tá isso. pronto. Eu sempre fiz assim. E cheguei aqui onde eu cheguei. Exato. Eu te inspirei para você fazer o que você faz hoje? Olha, você quer saber? Eu cheguei a mandar uma mensagem para Sandy, em DM e tal, mas eu ainda não consegui contato, porque adoraria que agora ele entrasse aqui e falasse. Gente, já imagina. Seria muito legal, né? Sandy, por favor, se você assistir, entre em contato, eu adoraria. Eu queria te dar os parabéns. Primeiro pelo teu projeto, mas pelo teu pai, pela humildade, e para ele também eu adoraria abraçar e falar, cara, que inspiração ver aquilo. É Quando eu fantástico. assisti, eu fiquei emocionado, eu falei, é incrível. E eu assisti muito antes de escrever o livro, mas quando eu escrevi o livro, me veio à cabeça aquele exemplo. É sensacional aquela humildade de uma pessoa tão relevante, com tanta experiência e tanto conhecimento, E aí eu falo que isso é sabedoria. sem dúvida, Isso sim eu chamo de sabedoria. sem dúvida. Então, é muito legal. Eu tenho, assim, essa referência, por isso deveria ser ensinado em escolas de negócio, sabe? Deveria mostrar isso, falar, tá vendo esse senhor, que é quem é? Tá bom, olha o que ele fez. E aí as pessoas falam, como você ensina uma pessoa a ser sábia? Assim, é você chegando nesse ponto de você ter humildade de aprender com os mais jovens. Aí você ensina a pessoa a ser sábia. Não, ali o Chororó ele deu uma lição. Falei, meu, eu adoraria. Assim, eu não quero nem falar nada, eu só quero dar um abraço e agradecer. Falar obrigado. Pelo ensinamento, Obrigado pelo né? ensinamento. É isso aí. Eu quero dar um abraço e falar obrigado pelo ensinamento. Depois, se conseguir conversar um pouquinho, ótimo. É isso aí. Mas eu só preciso de 10 segundos, 15 segundos seu. Porque é muito inspirador. E isso, se a gente tivesse mais isso, eu acho que a gente ia ter uma riqueza muito maior nas empresas, nas organizações, do que a gente tem hoje, porque a gente fica lutando entre si para ganhar, para ver quem ganha. É uma pena. Quem sabe a gente precisa de mais chororós, mais exemplos desse. Com certeza. E eu acho que muito aqui você falou, né, da questão de respeitar, a importância de ouvir e respeitar. Eu acho que falta muito essa questão também de respeitar a opinião das pessoas, né? As pessoas, elas, por mais que você não concorde com a opinião das pessoas, as pessoas não respeitam, né? Então você tem uma opinião, eu tenho outra, e tudo bem. Mas as pessoas acabam não respeitando e querendo um passar por cima do outro, né? Exato. Isso é muito difícil. Não, também. é muito difícil. Pelo menos assim, a gente tem mas gostaria de ter muitos desses exemplos, mas tem já serve de inspiração para a gente trazer. Sim. Mais. Eu tenho colocado em cursos meus, em coisas dessas, falar, pô, olha isso aqui, cara, que sensacional. Mas legal. Vamos lá, tem mais algum ponto que você queira tratar?
Você ia falar? Acho que daqui de tudo que a gente escreveu teve aquela parte do livro que eu citei no livro, que eu agora há pouco falei de quando entrou aquele funcionário. Sim, me conta mais sobre isso, me conta mais. Ele era um jovem que entrou na empresa e ele não sabia nada da parte de seguros, mas ele vinha de uma empresa de CMS, de uma empresa de tecnologia, e toda a minha equipe acolheu ele, porque a liderança ajudou com isso. Então, a liderança fortaleceu esse rapaz e ajudou com que todo mundo integrasse muito bem ele. Então, ele era, acho que, a pessoa mais jovem que entrou na empresa. E todo mundo com idade mais avançada, mas acolheram ele de uma forma... Só que ele não sabia nada da nossa área. E ele foi passando por todas as áreas. E em cada área que ele entrava com um olhar de tecnologia. Então, ele fazia, o que a gente pode fazer para otimizar o processo? Uhum. E as pessoas, lá ainda, na época, na Impactare, estavam com processos bem arcaicos. Hoje, a gente pode falar que já estamos implementando muito mais a tecnologia, mas era uma corretora mais tradicional. Então, fazendo todas as coisas mais à mão. Agora, nós estamos tá tudo na tecnologia. E aí, processos que levavam 3 dias para ser feito, ele olhou e falou assim, mas vocês fazem isso na mão, assim, no Excel, dessa forma? Não, peraí. E aí ele começou a criar fórmulas e fazer processos que levavam 3 dias, passavam a levar meia hora. E aí ele foi criando e as pessoas entrando na onda dele mesmo. De uma forma muito tranquila. Então a gente viu essa junção do jovem pro velho, né? E que deu muito certo. Deu muito certo. Essas 3 gerações, porque ele passou por várias pessoas, por várias gerações. E todas as áreas que ele passou, teve uma mudança. Mas eu percebi que se a gestão não tivesse ajudado, isso não tinha acontecido. Só aconteceu porque a gestão esteve muito próxima e pediu e ajudou falando que para as pessoas integrarem essa pessoa. Porque senão correria o risco de falar, quem ser excludado. Ser excludado. A gente está aqui, a gente já conhece, já sabe fazer, e esse ser estranho que vem de fora vem falar o que a gente tem que fazer. Como já aconteceu. Da pessoa se sentir um peixe fora d'água e acabar pedindo para sair. Pô. Entendeu? Então, é muito importante quando todo mundo está junto e ver o quanto aquilo vai somar. Porque o que as pessoas se sentem ameaçadas? Essa pessoa vai entrar, vai colocar uma tecnologia aqui e meu trabalho vai ficar obsoleto. E eu vou ser mandada embora. Um trabalho que eu faço há 5 anos não vai precisar mais, logo não vai precisar de mim. Sabe, o que não é real. Uma vez eu vi numa empresa, olha que teve esse medo, da ameaça do novo, não era de um funcionário interno, foi de uma empresa externa que chegou, visitou uma empresa e há muitos anos atrás tinha uma solução, bom, ela existe ainda hoje, mas na época era uma novidade, o seguinte, quando as redes, né, de computadores nas empresas começou a crescer, sim, sou dessa época arcaica, eu vi isso acontecer, eu estava lá. Mas tudo bem. Começou a crescer muito aquilo e chega um momento que, quando já tem centenas ou milhares de computadores, as versões de sistema operacional em cada um é diferente, e aí começa a não funcionar alguma coisa na rede, um se fala com o outro, tem protocolos diferentes, coisas técnicas que vai aumentando a complexidade da rede. Aí, tanto a IBM quanto a HP, na época, os 2 maiores fabricantes de tecnologia, empresas de tecnologia do mundo, naquela época, criaram uma solução que fazia uma leitura da rede e falava, olha, tem tantas máquinas, essas são as características de cada máquina, o software que tem em cada uma delas, o que está atualizado, o que não está, onde tem falha de segurança, onde não tem, tudo automático. Discovery, na rede toda. Apresentou isso para a empresa, e eu estava nessa reunião, não me contaram. O cara falou, não, aqui a gente tem tudo controlado, a gente tem tudo pronto, está tudo funcionando e tudo certo. Não precisamos da tua solução, muito obrigado. A empresa saiu pela porta e o cara falou, meu, que solução fantástica. Falei, mas e por que você... Por que não, né? Ele falou, pois é que se mostrar
os gaps da rede, meu chefe pode dizer o que eu estou fazendo aqui que eu não vi esses gaps antes. Então agora que ele alertou isso, vamos correr atrás para tentar ver. Mas claro, sem ferramentas, então vai ser mais ineficiente, vai ser menos eficaz, vai ter mais erros, vai custar mais caro. Mas tudo bem, não importa. A empresa que se lixe. O importante é eu preservar minha cadeirinha. Assim. Por que você não tem a humildade intelectual de falar, cara, não tenho esse conhecimento, vou trazer. E pega essa oportunidade e fala isso, chefe, olha o que eu trouxe para nossa empresa. Eu percebi que nós estávamos com algumas dificuldades e trouxe uma empresa para nos agregar. A ideia continua sendo sua, meu amigo. Você que trouxe do mercado isso. Entendeu? E é isso que a gente vai estimulando dentro da nossa própria empresa. Traz você a ideia. A Impactare é um grupo e nós temos algumas empresas. Tem Impactare desenvolvimento humano, treinamentos. Hoje a gente juntou tudo na Impactare Seguros usando o que cada uma tem de melhor, né? Então nós temos o produto Sim, que ele está dentro do Saúde Integral, que cuida de todos os pilares da empresa. Então quando a gente entra com um plano de saúde na empresa, a gente entra com a parte de nutrição, com a parte de saúde mental. Então é todo um trabalho. Só que quando a gente trabalhava só na parte de desenvolvimento humano, que era uma empresa apartada, a gente entrava nos RHs da empresa e a gente sentia muito isso. Mas vocês vão entrar nessa parte, mas vocês vão tirar o nosso trabalho? Não, a gente não vai tirar o seu trabalho, a gente vai agregar ao teu trabalho. Então é muito isso. Né? As pessoas elas têm medo que outras consultorias, que outras empresas entrem e tirem. E não, quando as empresas tiverem essa mentalidade, esse mindset de que quanto mais você se une, mais você se fortalece, mais você cresce. Eu falo muito, a gente tem muitos parceiros de corretoras que eu falo, quanto mais a gente divide, mais a gente soma. É essa a mentalidade do mercado. Mas nem todo mundo enxerga Tudo bem. ainda. E por isso que nós estamos no mercado, é para ensinar as pessoas isso. Então, quando você vê uma empresa, uma startup aí surgindo, uma insurtech surgindo, que era o nosso ramo de seguros, que tem muitas insurtechs surgindo, a gente quer conhecer, a gente quer se filiar, a gente quer se unir, porque, isso é o que vai fazer o boom do mercado. E quem se unir vai crescer junto, vai explodir junto. É isso. E eu vi acontecer isso, eu falo, cara, eu não acredito. Por ter medo, insegurança, e também, isso eu não sei se é só da pessoa ou é também o estilo de liderança, porque tem chefes que eu também já ouvi, Sim. quando você levava uma coisa como essa, por que nós temos problemas na rede? O que você está fazendo que você já não identificou e resolveu isso? Como você deixou chegar a este ponto? Sabe? Então, ao invés de abraçar a ideia também, critica, recrimina ou até penaliza. Né? E aí, como eu já conheço a fera, nem levo. Por isso que o treinamento tem que vir de cima para baixo. Na hora de se desenvolver tem que ser assim. Não, o desenvolvimento eu estou totalmente de acordo. Mas aqui tem um ponto, eu vou aproveitar o teu conhecimento, eu vou abusar, até saindo um pouquinho do tema do livro, a gente já volta do capítulo, mas assim, eu entendo que o desenvolvimento tem que ser top-down. E a gente cresceu com essa ideia nos últimos anos e viu como tem que ser assim. Mas, ultimamente, eu tenho questionado uma coisa, tem determinados movimentos culturais nas organizações que não são top-down, que são bottom-up. E que às vezes vem de fora da empresa, ou vem de dentro da empresa, mas dessa nova geração ou de outras pessoas para a liderança. Quer ver? Em que eu me basei para fazer essa afirmação, que é controversa, que é o seguinte. Eu acho que nenhum executivo, e aí tem um capítulo que a gente vai falar sobre isso, e eu quero falar sobre diversidade e inclusão, mas a questão da diversidade e inclusão
nenhum executivo acordou de manhã e falou assim, nossa empresa tem que ser mais diversa e inclusiva. Alguns faziam isso porque acreditavam nisso e faziam de forma natural, porque assim, nunca parou para pensar que a empresa dele não deveria ser assim. Para ele não existe um outro caminho que não seja assim, porque somos diversos. Sim. Né? Bom, então, já faço isso. Tá? Os que já fazem, porque acreditam nisso. E os que não fazem, estão tendo que fazer agora, é porque existe um movimento e uma pressão social que vem de baixo para falar, então temos que ser. Ou eu faço, ou eu faço. Ou eu faço. Ou senão eu estou fora do mercado. Então, no final, tudo bem, ele tem o poder da caneta para falar quando fazer e como. Tá bom. Mas não é uma transformação, uma mudança que seja promovida pela... Ela tem que ser depois sponsorizada e tem que ser levada pela liderança e tal. Tá bom, mas a ideia inicial, o start, o insight de fazer isso não veio top-down. Sim, mas se a diretoria não compra essa ideia, Não se implementa. não se implementa. É isso que eu quero dizer. Tá. Entendeu? Estou de acordo. É nesse sentido. Porque muitas vezes você fala para todo mundo fazer. Mas se a cúpula, enquanto a cúpula não compra, Não é se aquele faz. negócio para inglês. Sabota. Entendeu? É sabotado. E aí você coloca, a gente sempre fez muito team building na empresa. E durante o team building você vê claramente o que as pessoas fazem e o que elas dizem que fazem. Se vê muito claramente. E a gente se racha de dar risada. Porque aquilo que elas fazem no team building. Todo mundo fazendo. O que elas dizem que fazem, você percebe todo mundo sabotando. Você vê uma sabotagem que você fica só de longe, olha lá. Olha a sabotagem. Olha lá. Olha a sabotagem. Ó, aquilo que... Ó, aquela área sabotando aquela área. É o que você vê no dia a dia. Entendeu? Porque eles não compraram a ideia. Então não adianta falar, olha, tem que fazer isso porque o ESG diz que tem que fazer, porque o código de ética da nossa empresa diz, olha, é o seguinte, você vai lá e fala para aquela área que tem que seguir essa forma. Mas você não comprou, você não concorda com isso. Então compra primeiro e depois a gente vai implementar. Esses dias mesmo eu tive uma situação muito chata na minha empresa. Acho que foi uma das piores situações que eu tive que resolver e que não adianta. Eu falei para a diretoria, eu falei assim, vocês estão de acordo com isso? Vocês entendem o porquê que isso tem que ser feito? Vocês, diretoria, vocês, CEOs da empresa, vocês, a cúpula da empresa, entenderam isso? Porque eu só vou dar sequência nisso quando todos vocês estiverem de acordo com isso. Porque não adianta eu ficar falando com gestor, enquanto vocês não entenderem a importância disso. Ai, muda o código de ética, coloca, implementa. Se vocês não compraram isso, são situações muito delicadas. Então eu entendo que vem do mercado, mas a cúpula precisa comprar isso. Se não comprar, não rola. E aí a gente vai e bate cabeça, e bate cabeça. Você falou do inglês ver, o capítulo de diversidade e inclusão se chama diversidade para... Como era a diversidade para negros, mulheres, LGBTQI+, em inglês ver. Sabe? Porque... Pô, é isso. E esse capítulo me chamou muita atenção, porque tem todas essas regras, mas na questão da faculdade, somente pessoas de universidades XYK. Para entrar nessas universidades tem cota. Exato. Não, assim, ó, a minha filha trabalha numa grande multinacional americana, uma das maiores empresas do mundo. Agora eles mudaram isso, eles perceberam que tinha um problema. Mas a minha filha, quando começou lá, como estagiária, ela dizia, pai, aqui os estagiários vêm de Mini, vêm de Audi. Tá assim, sabe, eu tenho um amigo que é professor no INSPER, ele falou assim, no INSPER, o carro dos professores é infinitamente inferior aos dos alunos. Então, assim, e aí como você aceita só os alunos das melhores universidades, que falam inglês, que falam espanhol, que tenha feito intercâmbio, você está excluindo um monte. Como você inclui? E aí depois você fala, não, somos diversos e inclusivos.
para você que não está entendendo essa parte do bate-papo, a gente está se referindo ao capítulo 4, que fala sobre diversidade e inclusão. Vale a pena dar uma olhada lá, tá? Isso é importante. Isso é muito Porque importante. senão o pessoal às vezes fica perdido. Mas, então, essas incoerências, essas incongruências existem muito. Bom, voltando aqui Ao nosso ao capítulo. nosso capítulo da humildade intelectual. Aqui você já contou aquela parte do jovem que eu acho interessante, e não é só o fato dele ser jovem, ter entrado e ter sido acolhido, mas ter uma visão de fora na organização, que não está viciada pelo setor, pelo segmento, porque senão faço igual ao que Exatamente. sempre, como todo mundo faz e tal, né? É importante ter visões externas, mas é muito mais importante a gestão. Está próximo, como você comentou, de falar, mas vamos acolher. Exato. Vai trazer coisas muito ricas, mas se a gente não ouvir e não tiver a humildade para ouvir isso e acolher e ver o que serve e o que não serve, a gente não vai servir para nada, vai só frustrar. Isso aí você mostra na tua gestão que você faz muito no grupo de empresas, então ia ser muito bacana, né? A gente precisa clonar algumas Thaíses e outras pessoas do grupo. Porque isso é importante, né? Vocês também dão treinamento sobre isso, certo? Nós temos parceiros que dão, a gente facilita isso. Legal. A gente consegue facilitar isso, nós ajudamos com isso, né? Legal. Isso é importante. Depois também, aí na descrição, embaixo vocês vão ter link, informação de grupo Impactar, etc. Olhem lá, porque isso é importante para a gente levar para as organizações, né? Espero que o pessoal procure vocês. É porque ou a gente muda isso, a gente vai continuar desperdiçando ideias, vai continuar desperdiçando oportunidades, e o que talvez pior, muita energia jogada fora, Exato. brigando ao invés de somar, dividindo ao invés de multiplicar. Não faz sentido que o ego seja mais forte que o bom senso e que a colaboração, né? Exatamente isso. Eu espero, eu não sei, né? Provavelmente essa pessoa que fez isso, né? Que motivou a escrever esse capítulo, vai acabar assistindo porque ele compra os meus livros. Eu espero que ele perceba e mude. Simplesmente, eu não preciso que me peça desculpas, mas que mude, porque eu acho isso extremamente importante. Um dia até quero conversar com ele sobre, porque a mim ele não fez mal, mas ele poderia ter feito muito mal à organização a que ele pertence. Mas eu acho que é muito legal isso, até pela comunicação que nós falamos agora há pouco, Márcio, eu acho que é uma forma que a gente pode mudar, seja a diferença que você quer no mundo. Então, em algum momento, você levar isso para ele e explanar isso com ele, né? Porque eu acho que pode ter feito mal para você e para que não faça para outras pessoas. Sim, sim. Não, porque eu me lembro que foi no mesmo dia e eu estava realmente chateado com aquele comportamento. Hoje já não mais, mas assim, estava. E eu escrevi, falei, puxa vida, e trouxe isso para o mundo corporativo e trouxe isso para o Matuto. Eu acho que essa é a hora, mas é um ponto importante. Legal, vamos lá. Tem mais algum ponto que você queira tratar? Eu acho que aqui a gente tratou, Né? a gente cobriu bastante e eu acho que a gente fechou, né? A gente então não vamos dar mais spoilers sobre o capítulo, mas assim, deu para entender aqui o que a gente quis transmitir, a importância da humildade intelectual, a importância da gente ouvir, da gente trocar, da gente... E outra coisa, que também acho que é um erro que impedem muitas pessoas de ter essa postura de ouvir. Você não precisa concordar com tudo que vão falar. Exatamente. Ouve, fala, com isso eu estou de acordo, com isso eu não estou de acordo, por isso e por isso, e de repente, dessa coisa surge uma terceira via que não era nem aquela e nem a sua, seja uma... Exatamente. Mas estar aberto a. Só isso, não precisa... não precisa
acatar tudo, não precisa concordar com tudo no absoluto. Porque tem muita gente que fala assim, não, agora eu vou ter que fazer o que... Não, você vai ter que ouvir, por favor, ouve. De forma aberta. Depois a gente avança. Olha, agora que você falou isso, eu preciso só para fazer um fechamento. Eu tive uma situação recente com a minha mãe, e é muito isso. Na minha geração, voltando ainda falando de gerações, a minha criação e a minha geração foi assim, eu tive uma criação muito que a minha mãe estava acostumada que eu escutava o que ela falava e eu tinha que concordar com as coisas que ela falasse. Eu não podia retrucar. E de muito tempo para cá, que eu tenho me desenvolvido muito e tal, ela tem se incomodado comigo porque eu tenho falado as coisas que eu não concordo. E há pouco tempo ela teve uma conversa comigo, ela me chamou pra gente almoçar e teve uma conversa comigo e ela falou, você mudou muito. Porque você fala algumas coisas e, enfim, ela teve uma conversa e no começo da conversa foi uma conversa um pouco tensa, porque ela estava me falando algumas coisas. E aí eu comecei a falar pra ela, eu expliquei exatamente isso pra ela. Eu falei, mãe, não é porque eu não concordo com o que a senhora está falando que eu não respeite. A senhora tem a sua opinião e eu tenho a minha opinião. E tudo bem. Você pode, eu não quero mudar a sua opinião. E não quero que a senhora mude a minha. Você tem a sua, eu tenho a minha. E tá tudo bem. E essa é uma frase que eu uso muito nos meus treinamentos. Tá tudo bem. Não tem problema. Quando as pessoas aprendem a lidar com o tá tudo bem, elas aprendem a respeitar. Porque as pessoas, elas carregam carrancas de que eu tenho que ficar com raiva do Márcio porque ele não fez aquilo. Meu, tá tudo bem. Você leva a tua vida, eu levo a minha. Isso é respeito. Exato. Você tem a tua opinião, eu tenho a minha. Você tem a sua preferência, eu tenho a minha. Só que a gente pode continuar sendo amigos e trabalhando junto. Isso é uma coisa que tem se perdido com essa polarização absurda e tal. Ou você está comigo ou contra mim. Cara, isso em todos os aspectos e âmbitos da vida aí. Político, mas de tudo. Eu sempre tive amigos que torciam para times diferentes. E tudo bem, agora parece que não pode. É um absurdo isso. Antes a gente, sabe, não brigava por essas coisas, por quem você vota, quem eu voto. Agora, e além do mais, existe uma coisa muito perigosa que tem acontecido, é que se você vota nesse político, você é desse jeito, então a partir daí você é assim, e traça um perfil que não é real. Se você vota em tal candidato é porque você é isso. Não, amigo, não. Isso está muito chato e muito perigoso. Exato. E isso está levando à morte. Sim. Isso é o pior de tudo. As pessoas estão tirando vida de outras pessoas por partidos políticos, por opções sexuais, Gente, para com isso. Então as pessoas precisam voltar um pouquinho para a realidade e respeitar e saber que está tudo bem. Eu posso ter a vida que eu quero ter e ser respeitado por isso. Exato. Exatamente. Né? Por uma escolha de uma religião e tá tudo bem. Eu escolhi a minha e quero ser respeitada por isso. E vou te respeitar pela tua escolha. E não quero te convencer de nada. Você quer saber qual é a minha? Eu te conto. E por que ela faz tão bem pra mim? Você não quer saber também? Não te falo nada sobre isso. Né? Então eu acho que isso é muito questão de respeito. E as pessoas perderam. Elas falam tanto de respeito, mas elas perderam o respeito. Porque o respeito para elas é quando você faz o que eu quero. E não é. O meu acaba quando começa o seu. Aquela história, não, você pode fazer o que você quiser, desde que seja o que eu acho que é certo. E não é assim, né? Ontem mesmo meu filho estava na minha casa e eu estava falando com ele exatamente isso, do cuidado com respeito. Né? Então a gente tem que saber o que é respeito, lembrar, né, sobre respeito, que eu acho que isso é muito importante. Sim. No capítulo de diversidade e inclusão, a gente comenta sobre essa questão do respeito e o posicionamento das marcas em relação a isso. Qual a tua opinião em relação a isso? Você acha que as marcas as empresas, as organizações devem se posicionar em relação a movimentos políticos ou de opções sexuais ou de qualquer outro tipo de coisa, ou deve se posicionar em relação a valores como respeito? Eu acho que ela deve se posicionar com relação a valores. Mais inteligente, não é? Muito mais.
muito mais. E é onde as pessoas estão se perdendo, né? As pessoas não sabem mais o que são valores. Elas perderam. Elas perderam. Eu convidei um grande amigo, meu irmão, para escrever o prefácio do livro. A primeira frase do prefácio, ele fala: princípios e valores não envelhecem nunca, não saem de moda. E o valor, ele é o eixo de tudo. Quando você tira esse eixo, tudo se desmonta. Tem um team building que a gente faz, que é muito legal, e que a base, o eixo dele, são os valores. E tem até uma brincadeira que é feita, que se você puxar esse eixo, Desmorona. tudo que foi construído cai. E isso, na nossa vida, é tudo construído em cima dos nossos valores. E as pessoas não sabem quais são eles, na maior parte das vezes. E aqui, voltando para o capítulo e trazendo esse ponto, então, você acha que talvez essa divergência ou essa falta de comunicação entre gerações e tal, não pode estar associada a isso, porque assim, ao invés de discutir valores, eu estou discutindo se você tem uma opção A ou B, se você segue o momento A ou B, se você está de um lado ou outro, ao invés de discutir coisas importantes e fundamentais como valores. Exato. E aí eu me pego em coisas tão pequenas, e é aí que eu tropeço. E é aí que eu não quero ouvir o outro, porque não me interessa. Esse eu acho que é um ponto que está faltando muito trazer para a discussão. Eu tenho visto marcas posicionando-se com movimentos A ou B. Bem, é uma opção, é uma escolha, mas eu acho que é mais inteligente você discutir valores. Com respeito. Cara, seja o que você quer ser. E o que significa respeito? Porque são valores muito... Os valores, eles têm os valores fim, os valores meio e os valores fim, né? E aí é essa questão, porque muitas vezes o respeito para mim, ele tem muitos significados. E aí que eu acabo me perdendo nisso, né? Para mim o respeito precisa disso, daquilo outro. E aí eu acabo sendo tão exigente para respeito. E para você, respeito simplesmente é uma coisa. Então eu acho que se as grandes marcas se aprofundassem um pouquinho e jogassem isso para o mundo, ajudaria muito mais. Eu também acho. Ajudaria muito mais. Também acho. Eu acho que também é um aprendizado, é um momento novo que a gente está vivendo. Acho que as coisas vão se organizar, mas a gente precisa ajudar que elas se organizem bem e baixar um pouco a terra, esse tipo de coisa. E só uma coisa, eu acho que essa nova geração também precisa, em alguns momentos, ter uma certa flexibilidade com a geração mais antiga. Porque imagina, você viveu 50, 60, 70 anos com uma rigidez, e não adianta você também querer modificar alguns mindsets que já estão rígidos, querendo colocar novas coisas de uma hora para outra. Então a gente também tem que ter essa flexibilidade no saber lidar com algumas coisas. Então, meu pai e minha mãe precisam mudar, eles precisam entender. Você precisa entender coisas que eles não vão mudar algumas coisas. E você tem que ter essa flexibilidade. Então, são flexibilidades dos dois lados. E aí, quando você entende esses valores e o que é importante, você vai saber lidar com isso. Né? E aí, isso é você, na sua idade, ter essa sabedoria de saber lidar com eles também. Que não adianta você querer mudar algo que já está enraizado. Exato. Porque é importante deixar isso claro aqui nesse capítulo, que a humildade intelectual ela é bilateral, ela tem que ser dos dois lados. Todos os lados. Todos os lados. Exatamente. Todo mundo tem que ter. Porque no momento que uma das partes, qualquer delas, acha que está mais certo que a outra, acabou. Exato. Exatamente. É isso aí. Tá ótimo. Thaís, super obrigado pelo bate-papo, pela troca. Obrigado você, foi um prazer. Eu acho que a gente conseguiu trazer várias coisas interessantes aqui que o pessoal que vai nos assistir
vai começar a enxergar alternativas ou formas diferentes de fazer isso e tentar levar essa humildade intelectual para a vida, para as empresas, para os negócios, para tudo. Eu acho que a minha ideia quando eu escrevi esse livro e quando eu idealizei esses bate-papos é exatamente essa, que as pessoas que assistam, que leiam o livro e que assistam ao podcast, saiam dele melhor do que elas entraram, né? Essa é uma aspiração bastante grande, mas eu espero e eu acho que pelo menos nesse capítulo, nesse bate-papo, nesse episódio do podcast, a gente conseguiu, graças a você. Obrigado. Ai, muito obrigada a você. Foi um prazer poder ter contribuído um pouquinho. Você contribuiu muito mais comigo. Imagina, que isso. Gastão. Obrigada a você. Olha, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Em breve teremos o próximo episódio falando de outro capítulo do livro. Nos vemos. Até breve.